Olá, meu nome é Charlene Amarante e eu sou a pessoa que teve a ideia, ou seja, eu costumo falar que eu sou a co-criadora do Templo de Ser, o coletivo do Bem Viver. E por que co-criadora? Porque eu acredito que lá em cima, na energia, esse templo de ser, ele já existia. E a gente faz essa cocriação, ou seja, a gente traz ele lá do universo para o plano material. E como que ele começou, né? Hoje estou em União da Vitória, no Paraná, divisa com Porto União, Santa Catarina, né? Interestadual aqui. E mas a história dele é muito mais antiga que isso. Lá em 2016 eu residia em Palhoça e eu era executiva da Associação Comercial, né, Empresarial de Palhoça, e ao mesmo tempo já me dedicava às artes das danças. E como lá essa parte dos coletivos, né, das pessoas se organizarem por coletivos, já era bem formatada, e Palhoça carecia de um coletivo. Eu peguei uma casa que já existia uma profissional, né? Ela tinha uma parte da casa fechada, e assim a gente compartilhou a primeira casa. Não fiquei muito tempo, nosso compartilhamento de casa e de ideias realmente não deu certo, mas foi em 2016, com a intenção já de unir as práticas terapêuticas e de artes, que o Templo de Ser iniciou. Eu acabei me mudando para Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, no norte da ilha, e lá comecei também a organizar novamente. Primeiro foi os encontros na praça. Santo Antônio de Lisboa tem uma praça que é famosa por todos os finais de semana ter a feirinha, né? Então comecei a participar dessa feira, junto com os demais que já estavam lá. Com o tempo já comecei a ficar famosa, no sentido das pessoas pararem lá para tirar foto com a cigana. E a gente já começou a se organizar dentro da minha própria casa, né? Sempre abrindo espaço da minha casa para que a gente fizesse reuniões e troca de experiências. Quando estava quase tudo organizado, eu acabei, por motivos familiares, retornando à União da Vitória. No meio de 2018, de junho, fiquei metade do ano me adaptando com o frio, novamente estamos no frio, e em 2019 já comecei a fazer movimentações aqui na cidade, já consegui participar da primeira festa das etnias, movimentando artistas da cidade e também movimentando pessoas de fora, trazendo para cá. Então eu trouxe do Rio Grande do Sul a minha professora de danças orientais. A gente participou do desfile da Festa das Etnias, promovida pela Prefeitura de Porto União na época. Me apresentei, foi a primeira Roman Havas, que é dança cigana turca, apresentada aqui. E também já consegui promover um evento junto com a Unespar. Então a gente fez aí o primeiro diálogo cultural do Oriente para cá, falando sobre as danças orientais, as danças ciganas, e foi uma fala junto com o Clube Literário Polonês, né? Então a gente fez uma fala sobre esses aspectos interculturais que é tão necessário falar sobre. Também foi nesse ano, no próximo ano, em 2020, a Cleo, que era diretora de cultura de União da Vitória,
cedeu um barracão da prefeitura, e em parceria então com a prefeitura eu comecei a fazer vivências dançantes, com valores extremamente sociais para a comunidade, e quando não também em parcerias com outras entidades, como a Associação Paulista Brasiliana, Carol Boitila, fazendo gratuito. Aí já comecei a fazer as movimentações das danças ciganas, e novamente o coletivo de forma tímida, de forma ainda mais improvisada, mas buscando pessoas, buscando contatos, para que essa movimentação realmente perdão, acontecesse. Então, no ano de 2020, eu consegui alugar uma casa e aí mais oficialmente, a estrutura do templo se iniciou aqui. Não que em 2019 já não estivesse acontecendo, mas apareceu mais para as pessoas. Então, nesse ano a gente começou a fazer os encontros de resgate da arte de bem dizer com as benzedeiras, né? E benzedores também, que até hoje a gente vem realizando. E nesse ano de 2025 a gente entrou com pedido de lei, tanto em União da Vitória, Paraná, quanto em Porto União, e para que elas sejam vistas aqui como patrimônio imaterial e a gente consiga dar mais encaminhamentos de salvaguarda dessa arte que é tão regional, ela é tão nossa devido que estamos na região do Contestado. Por aqui passou os monges, né, o monge João Maria, mais outros dois, e toda essa mistura, né, de etnias que temos aqui, de culturas, faz com que os benzimentos sejam uma prática muito regional. E a gente vem, desde então, 2020, promovendo. Já fiz viagens representando o município em encontros, e representando principalmente o coletivo Templo de Ser, essa auto-organização. Voltando lá para 2020, começamos a fazer então encontros de rodas de danças meditativas para a comunidade, sempre com valores sociais. Roda de mantras, essas foram todas gratuitas. Ainda a gente buscava receber alimentos, né, em troca, para poder fazer doação para uma casa que a gente sempre auxiliava, lá na Limeira, num bairro de União da Vitória, e a nossa Casa do Caminho. E então todas as doações foram encaminhadas para lá, inicialmente nesse ano, por 2 anos, com essas rodas de mantras, também giros sufis, né? Que são os giros orientais dos derviches, então trabalhando a cultura oriental, pérsia, árabe, turca, né? Também com essa prática que ela é vista como arte espiritualista, né? Então é uma dança que a gente gira e se conecta. Nós acreditamos aqui que as artes, elas são o caminho do bem viver, né? Por isso o Templo de Ser, que o templo somos nós, e o coletivo do bem viver, porque é esse agregado das artes, de todas as formas de expressão artística, que elas vêm e trazem esse olhar de bem viver, e elas retornam a nossa essência divina. Aí a gente começou a fazer as vivências também, sempre com ludoterapia, com arte terapia, que são as práticas, junto, aí unindo outras práticas terapêuticas junto com as artes, e começamos a trabalhar a criança interior no município.
Então, as primeiras práticas de criança interior aqui do município foram dentro do coletivo Templo de Ser, né? E a gente tem muito orgulho de fazer toda essa movimentação aqui. Fomos fazendo vivências também com tambores, né? Com essa parte de musicoterapia, dos encontros, onde a gente trabalha os ritmos da vida através de tambores. Foi muito bonito. Vivências com temáticas, né? Então, conforme o tema que iam pedindo, a gente foi fazendo essas vivências musicais e dançantes também. E mantendo a prática desde 2020 as danças ciganas, né? Qual eu conduzo. E tenho muito orgulho de dizer das Rosas Espiraladas, o Círculo de Mulheres que Dançam. E sempre que falo que é muito mais, justamente por esse nosso olhar. Então, eu sou uma terapeuta e professora de dança, que une essas práticas, né, em prol do bem viver das pessoas. E a gente também começou a fazer um trabalho com os povos originários, trazendo de fora do município para cá, para um resgate realmente cultural, né, dos povos xamânicos, né? E fizemos também alguns encontros de troca de experiência e de aprendizado, eles trazendo um pouquinho da cultura. E também começamos a olhar para quando eles passam para o município, tanto que no final do ano, agora 2024, a gente fez uma assistência buscando colaboração, ajuda, voluntariado para os indígenas que estavam no município e estava chovendo muito, eles estavam mal alocados. A gente sabe que eles gostam de ficar em meio à natureza, mas de qualquer forma estava quase pegando água neles. E a gente fez esse trabalho junto com os povos originários, que eram índios caigangues de 3 municípios que estavam por aqui. Então, eram 3 tribos diferentes que estavam aqui em União da Vitória. Então, lembrando que a nossa região, ela iniciou por ser passagem pelo val, pelos tropeiros, que eu já vou falar sobre isso, mas nós estamos num local que é passagem. Então, lembrar que os povos indígenas, eles podem se deslocar, eles têm um perímetro, então eles vão sempre estar passando por aqui, assim como os ciganos. E falando nos ciganos, a etnia que eu represento, eu tenho ancestralidade cigana e já representei o coletivo Templo de Ser e o município e o país, um seminário que era eslavo, né, Brasil, Polônia, Rússia, ucranianos, falando sobre a imigração cigano-polonesa, né, que é da minha ancestralidade, trazendo uma nova trajetória. E ano passado eu fui no seminário em Florianópolis, seminário internacional, sobre o contestado, trazendo a minha pesquisa sobre os ciganos no sul do Brasil, onde dentro do vocabulário cigano, né, os tropeiros, que foi quem fizeram a abertura do FAO aqui em União da Vitória, os tropeiros são os ciganos que vieram da Espanha. Isso já tem registros, isso não é só a Charlene que está falando, eu fiz uma pesquisa, existem registros e eu fui buscar esses registros porque a gente precisa olhar para a identidade do nosso local. Então eu levei essa pesquisa, o evento era de matrizes africanas indígenas e eu era a única representante cigana trazendo pesquisa e trazendo esse olhar perante o contestado, perante a nossa região. Então, o coletivo Templo de Ser, além de trazer atividades práticas, a gente também traz a parte da ciência, dos estudos, né?
Então, essas representações mais teóricas, mais científicas, a gente vem fazendo também. Aliás, através até de palestras, né? Então, já saímos fazer palestras aqui, sempre a convite, trazendo esse conhecimento acerca da comunidade cigana que eu represento. A gente sai na caravana das rosas espiraladas, a qual também a gente vem se destacando com os convites indo para Curitiba se apresentar, sempre levando a nossa arte e nossa cultura. Aqui agora também participando dos convites do município de União da Vitória, que fomos incluídas agora em 2025. E fizemos recentemente hoje somos a primeira experiência cigana, né, e validadas pelo DTI, Destinos Turísticos Inteligentes do Sebrae. E fizemos a Magias no Vale, dança corpo e alma, uma experiência trazendo um cardápio realmente cigano, trazendo a musicalidade e explicando que ciganos são pessoas normais, como JK, Juscelino Kubitschek, presidente, como Elvis Presley, como Cecília Meirelles, nossa poetisa home brasileira, assim como tantos outros, assim como Charlene Amarante, que vos falo. Então, o Templo de Ser tem um longo histórico de 2016 até 2025. 2019 iniciou aqui em União da Vitória e desde então temos um histórico grande que está registrado nas nossas redes sociais. Redes sociais, Instagram é o Coletivo Templo de Ser, Facebook é Templo de Ser, YouTube é Templo de Ser. Temos entrevistas também em TV local, como o Canal 4, e está tudo registrado nesses canais para verificação. Mas também estamos encaminhando o nosso portfólio e para que vocês consigam verificar. E é isso. Acho que o Templo de Ser ele veio com essa missão para cá, para trazer, enquanto não se utilizava ainda a nomenclatura coletivo no município. Eu trouxe essa nomenclatura de Florianópolis e trazer isso para cá foi algo inovação, e a gente continua sempre trazendo coisas inovadoras na arte e na cultura, né? E esse é o nosso intuito, fazer algo diferente e que permaneça, que seja útil, que mexa com as pessoas, que elas busquem a arte e a cultura como essa forma de se reencontrar. Acho que nós somos então um coletivo informal de cultura, transversal, transcultural e sem religiosidades. Falamos do sagrado, dessa parte de se olhar como templos, mas sem religiões, né? E com esse olhar aberto, onde tudo junto e misturado num respeito por todo ser humano e sua forma de expressão. Eu sou Charlene Amarante, então a co-criadora desse templo, e espero que tenham gostado de conversar ou me ouvir. Gratidão.